como é um ano de eleição, o MD+, está em Brasília, acompanhando todos os bastidores, né, e tudo que está acontecendo e que pode, de certa maneira, influenciar o pleito do próximo ano. Estamos conversando com senadores e deputados para entender um pouco, né, essa corrida eleitoral e o momento que o Brasil está vivendo. Estamos com o senador Carlos Portinho, Rio de Janeiro. Senador, vamos iniciar falando da eleição no Rio de Janeiro. O senhor é candidato ao Senado, já posso falar isso, né? Eu sou pré-candidato ao Senado Federal, na minha reeleição. E o quadro no Rio de Janeiro se desenha, o Rio de Janeiro tem nos últimos anos eleito senadores de direito, né? A vaga, uma das vagas dizem já estar, né, com o Flávio Bolsonaro, muito provavelmente, e o outro lado, de uma certa maneira, está aí em aberto, né? Tem o seu nome, tem o nome do governador Cláudio Castro, que essa semana, de certa forma, talvez tenha declinado, né? Dito que talvez não vá, ainda está uma indefinição, né? E alguns outros nomes. Como é que o senhor vê essa disputa? O senhor acredita que possa fazer uma dobradinha com o Flávio em termos de ser os dois candidatos da direita a vencer essa eleição? Assim chegamos aqui, eu e o senador Harold Oliveira, que infelizmente nos deixou na Covid e me oportunizou estar aqui hoje representando o meu estado, o Rio de Janeiro, os valores que eu defendo do campo da direita, né? Muito claro, muito transparente nas minhas ações, isso aqui. Eu não posso escolher adversário, né? Não tem, muito antes então do momento eleitoral é mais difícil ainda. É lógico que tem uma disputa interna inicialmente dentro do próprio PL. Eu sou líder do PL aqui no Senado há 5 anos. Fui líder do governo Bolsonaro no seu último ano de governo, momento sensível, aprovamos tudo aqui que foi necessário para o nosso país, no momento de crise de combustível, de questões delicadas por conta do próprio período eleitoral naquele momento. E estou no PL desde que cheguei praticamente aqui ao Senado. Eu fui eleito por senador Harold no PSD, eu fui um dos fundadores do Partido Social Democrático, e mais logo que eu assumi, vim ser o terceiro senador do PL. Tinha aqui o senador Wellington Fagundes, meu querido amigo senador Jorginho Melo, e hoje governador de Santa Catarina, e eu vim para ser o terceiro senador e líder do partido, e estou líder há 5 anos. Devo encerrar esse período de liderança ao final desse ano, porque temos uma eleição no Rio de Janeiro pela frente. O governador é legítimo, qualquer governador, a querer almejar estar depois do seu mandato no Senado Federal, mas é isso, eu não posso escolher o adversário, eu tenho que preparar a minha candidatura. Eu tenho rodado muito o Estado, conversado com as nossas bases, nosso eleitor de direita, e construído essa candidatura. Tenho o apoio, a sinalização do presidente Bolsonaro, o que é muito importante, a quem eu devo gratidão e fidelidade, que sempre demonstrei no meu mandato, e eu espero, com isso, ser merecedor dessa segunda cadeira, porque eu acredito piamente, vou trabalhar para que o senador Flávio seja reeleito, e muito bem reeleito, porque nos representa aqui, nos ajuda muito na articulação, uma pessoa importante para o Senado Federal. E a segunda cadeira, possivelmente uma disputa, como foi na última eleição, com o candidato de esquerda. No Rio, a Benedita, dizem também o ex-deputado federal Molon. As pesquisas Atlas mais recentes, pesquisa Atlas Intel, mostra um empate técnico meu com eles, né? Quando eu não estou na pesquisa, o governador, a Atlas Intel mostra o governador fora da margem de erro e fora desse empate técnico, né? Algumas outras pesquisas mostram o governador um pouco à minha frente. Ainda é um cenário que o eleitor ainda nem parou, a verdade, para olhar para as eleições. Mas tenho certeza que até lá a gente tem tempo de construir. Nossa eleição do senador Harold Oliveira foi muito semelhante. A senadora Harold, nossa chapa, nós éramos um traço até setembro e depois 3%, e no dia das urnas abertas conquistamos essa vaga, e tenho me dedicado muito ao longo do meu mandato, e por isso espero poder continuar representando o estado do Rio de Janeiro, hoje como pré-candidato ao Senado Federal. Se a eleição no Senado ela está de certa forma em aberto, para o governo do estado, pelo menos as pesquisas apontam que o prefeito Eduardo Paes ele nada de braçada. Hoje ele não tem um candidato que possa se opor a ele. É possível mudar esse quadro?
o senhor acha que o foco realmente tem que ser no Senado, no Congresso, que também são muito importantes e estratégicos para os próximos 4 anos? O prefeito Eduardo Paes, ele consolida, com a sua última vitória, a Prefeitura do Rio, um campo que ele realmente tem uma predominância, que é na capital, alguma dificuldade no interior e na Baixada, mas justamente tem conversado muito no partido, há uma carência de candidatos no Rio de Janeiro. Aqueles que foram cogitados num primeiro momento não corresponderam àquilo que o eleitor, não motivaram o eleitor ou cometeram alguns erros ainda no princípio dessa caminhada e permitem que hoje o prefeito Eduardo Paes não tenha nem sombra, na verdade, a sua campanha. É uma impressão de momento, né? A gente sabe também que, por um histórico de eleições no Rio de Janeiro, o próprio prefeito Eduardo Paes perdeu algumas eleições para candidatos que sequer figuravam entre os mais competitivos no início da campanha e acabaram ganhando musculatura no decorrer da campanha. Eu acho que há um cenário nacional muito indefinido e essa indefinição, tanto para presidente quanto para governador, ela não mostra o retrato do que vai ser no futuro durante o período eleitoral. Ainda é um tempo em que as forças dos campos políticos conversam e discutem nomes e não apresentam ainda esses nomes, não há uma consolidação em torno de um nome, e isso facilita aqueles que são mais conhecidos, que têm um recall de outras campanhas, como o caso do prefeito Eduardo Paes. O PL ele teve uma candidatura ao município do Rio de Janeiro, que alcançou mais de 30% dos votos, embora tenha perdido a disputa para o prefeito Eduardo Paes, o que mostra que a direita no Rio, centro-direita, ele tem uma margem próxima a isso, e próprias pesquisas com relação ao Senado, ao senador Flávio Bolsonaro, consolidam um número próximo a isso, percentual muito próximo a 30%, 32%, que trabalhado durante uma campanha, aí sim, no momento próprio, podem encostar, levar um segundo turno e aí uma outra eleição. Eu acho que ainda é muito cedo para o eleitor, não tanto para a política, e esse é o timing que tem que ser acertado, mas acho que a partir de janeiro do próximo ano as coisas vão ficar mais claras, tanto na política quanto para o eleitor. Trazendo agora um pouquinho para o seu mandato, a sua frente de atuação, o senhor tem defendido muito as startups, os microempreendedores, quem quer realmente investir e gerar emprego. Como o senhor tem visto essa política econômica atual do Brasil, que tem aumentado os impostos, IOF, a isenção do imposto de renda também traz uma certa carga para o empresário de uma maneira geral, o microempresário também, o quadro de incerteza. Como é que o senhor vê essa questão? Aproveitando, Santa Catarina é um grande farol para o nosso país, porque mostra que um estado que investe e que apoia quem empreende, que investe em novas tecnologias, nesse setor de inovação de tecnologia, ele oferece oportunidades, né? Santa Catarina, pleno emprego praticamente, só a margem de mudança de emprego para o outro, há uma empregabilidade muito grande, uma economia muito forte. O que a gente precisa no Brasil realmente vai ter que dar um cavalo de pau nas próximas eleições, no próximo mandato, se Deus quiser, um governo de direita, e traga uma visão diferente de Estado. A gente vive o que escolheram, um Estado grande, paquiderme, que precisa arrecadar impostos para fechar as suas contas, e por isso é imposto e mais imposto, uma pauta monotemática que a gente enfrenta aqui, principalmente no Senado Federal, né? E que está atrapalhando quem empreende, o micro, pequeno empreendedor. Eu sempre falo, não é uma questão ideológica e nem fulanizar Lula, Bolsonaro, direita e esquerda, é só olhar como foi o governo passado, um governo que reduziu impostos, que aumentou a produtividade, que as estatais deram superávit, que aqui no Senado Federal, se comparar os projetos que a gente tratou no governo e nesse, né, mostram um horizonte muito mais promissor no passado. Os projetos, Marco Legal das Startups, que eu fui o relator, e Santa Catarina certamente foi um grande exemplo para a minha relatoria do que dá certo no país. A gente teve o BR do Mar, a Lei do Gás, privatização da Eletrobras, a gente teve diversos projetos no futebol também. Eu fui relator da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que tem trazido investimento estrangeiro para o país, uma visão de mercado.
Então, é muito diferente do que a gente trata hoje aqui. A gente só tratou de imposto, de liberar orçamento para o governo, de gastança, né? A gente vê o governo gastando muito mais do que arrecada e tendo que cobrar da população mais impostos, e a população não aguenta. Eu acho que a lógica é a inversa, justamente a inversa. Menos impostos, mais produção, mais emprego, mais prosperidade. Para a gente encerrar, falando de um outro assunto que o senhor mesmo citou aqui, que é o futebol, né? Além das SAFs, o senhor liderou, né? Foi um dos líderes ali do CPI contra a manipulação de resultados. E o tema voltou muito à tona essa semana com alguns acontecimentos no fim de semana, né? Como o senhor tem visto, passado um ano daquela CPI, não ficou uma sensação, embora a sua luta tenha sido grande, aquele episódio com o CNM do VAR, que trouxe uma discussão importante, quando o senhor conseguiu tirar dele, né? Que o árbitro não recebia todas as imagens e a sua indignação refletiu e repercutiu muito, né? Viralizou. O senhor acha que, passado um ano, a CPI deixou um pouco a desejar na questão do resultado final, e o senhor ainda vê um caminho, porque talvez tenha ficado visível para alguns senadores, a manipulação? Se há um caminho para correr e recuperar esse tempo perdido através dos últimos episódios? Não, muito boa pergunta, que é a oportunidade da gente demonstrar os resultados dessa CPI, né? Muitos querem sangue, querem que a pessoa saia presa no dia seguinte, e na verdade a CPI da manipulação, ela trouxe o segundo maior manipulador do futebol brasileiro, que se evadiu do país e que recentemente foi preso em Dubai, também trabalho da CPI, que identificou a sua localização, informou a Polícia Federal, e em breve já está no processo de extradição. A gente espera que ele, chegando aqui, ele cumpra com o que ele falou na CPI, né? Que ele é réu confesso e que me disse que iria entregar todo o esquema de manipulação, como é que funcionava. Então a gente espera uma delação premiada, a prisão do William Rogato, certamente um resultado efetivo da CPI. Outro resultado que muitos não associam, porque no tempo aconteceu bem depois do encerramento da CPI, é o caso Bruno Henrique, né? Tudo que está acontecendo foram documentos que nós recebemos e que encaminhamos à Polícia Federal com relação à manipulação de apostas no futebol. O caso do CNM é emblemático, a gente pôde revelar a todos, né, o que ninguém sabia. Na verdade, a cabine do VAR não encaminha todas as imagens, ela escolhe o que enviar para o árbitro. E ali a CPI ela encaminhou diversas recomendações à CBF, né, inclusive com relação a essas práticas. O ideal, como a decisão final é sempre do árbitro, acerte ou erre, é que todas as imagens cheguem para o árbitro. É lógico que uma imagem de um canto do campo que não influenciou na jogada não é necessário, mas todas que dizem respeito à bola ou aquele lance aos atletas, eles têm que ir e o árbitro tomar a decisão, não virar aquela mesa de botequim que a gente vê lá na cabine do VAR, que um diz uma coisa, o outro discorda. Quem tem que decidir é o árbitro. O que a gente viu no jogo de São Paulo e Palmeiras foi justamente a carência desse protocolo, né? A CBF parece que não aprendeu, porque o árbitro sequer quis ver a imagem que o VAR, nesse caso, estava querendo lhe apontar. Essa imagem tem que chegar no campo. Era uma das recomendações da CPI, e que a gente espera que a CBF pegue lá o relatório e possa rever as suas práticas, os seus protocolos. Mas alguns outros recomendados a CBF disse que vai adotar, como por exemplo o árbitro, já acontece em partidas de futebol no estrangeiro, ele dizer a sua decisão no áudio do estádio, para que o torcedor do estádio possa entender aquela marcação, além das imagens serem reproduzidas nos telões do estádio. Eram recomendações da própria CPI. Então, essa e entre outras foram resultados e que não foram imediatos. Ninguém saiu preso na hora, não houve nenhuma prisão efetiva no momento, mas tudo que está acontecendo é resultado da CPI. Inclusive o projeto que nós aprovamos sob minha relatoria, que está na Câmara dos Deputados, aguardando, que exige que haja uma melhor, que disciplina melhor a publicidade das bets. Esse marketing emboscada, né? Você tem quem patrocina os clubes, que deve ser valorizado, um patrocínio longevo, um contrato maior. Você tem quem patrocina o name right dos estados ou da competição, e ele está, na verdade, numa concorrência desleal com uma publicidade de outras casas de aposta que estão ali pegando carona, e é uma das pontos. Outro ponto do projeto é estabelecer horários para que essa
propaganda da casa de aposta ela não alcance o jovem e as crianças, que isso tem se tornado uma epidemia com essa juventude, o caso das apostas, né? Então, também é um resultado dessa CPI. Esse projeto foi aprovado aqui por unanimidade, está lá na Câmara dos Deputados, né? São resultados que não são imediatos, mas que são sementinhas que a gente vai vendo no decorrer do tempo que dão resultado. Obrigado, senador. Muito obrigado.